Mas, tipo, a classe B, classe C, classe E. E por que pula carro? Porque entre os modelos tem, por exemplo, a classe D é de furgão. Tá? Classe D de furgão. Então tem D, 608D, 709D, 710D, né? A classe D é para furgão, é Sprinter também. Sim. É uma segurança, né? Realmente faz muito mais sentido fazer isso do que você ficar preso a uma plataforma só. O contra-exemplo máximo disso é a Porsche, né? Tanto que nos anos 2000 teve que fazer o Cayenne, senão ia fechar, simples. Esse aqui é um exemplo muito bom mesmo da Mercedes, é que ela conseguiu fabricar o melhor caminhão de todos, que é o 1113, que na Alemanha não chamava 1113, era 1112. Caramba. Do Brasil só existe 1113, você sabe, né? Só existe 1113. A Argentina é 1115. No México é 1116. Essas nomenclaturas que é complicado, né? Nunca dá pra entender da Mercedes. É estranho mesmo. Na verdade, que ela adapta a nomenclatura pro país. Por exemplo, quando você vai homologar um carro num país, você tem que homologar a capacidade de carga e a capacidade de tração dele, né? Inclusive, quem tem carro aí, você sabe que no documento tem tudo isso no seu carro. Uhum. Potência, cavalo, litragem de motor, né? Essas coisas. E aí, por exemplo, no Brasil, as estradas, por exemplo, o que é o 1113? 1113 é porque ele carrega 11 toneladas bruta, o caminhão carregado, mais o peso do caminhão, peso mais a carga do caminhão. E 13 é a quantidade de litros. Aí eu peguei muita gente do motor. Motor de 13 litros, então. E ou potência. No Brasil, a gente fala que é potência, porque o 1113 tem 136 cavalos. Uhum. E aí cada país é um jeito, porque cada país, por exemplo, o 1113 no Brasil, ele pode carregar só no 12.600 quilos, por exemplo, de balança. Uhum. Mas na Índia, o mesmo caminhão carrega 16 mil quilos. Com o mesmo motor? O mesmo motor. Com a mesma Nossa. No Iraque tem o 1520 no Iraque, que no Brasil ele pode, a 1520, 1519 pode carregar 23.500 no máximo. No Iraque eles botam 35. No Iraque eles botam um MiG 21 lá na caçamba. Esse nem não, eles botam MiG, botam Mirage lá dentro, pedaço de porta-avião que ficou para trás lá. Nossa, caiu, né? Caiu, voltou. Mas voltando para a Mercedes, inclusive a única linha de produção da AGL, que se encerrou em 1991, é no Iraque, que ainda fabrica esses caminhões lá. Caramba! Não, mas é realmente caminhões confiáveis, né? Tanto que a gente vê rodando, quem é de São Paulo aqui, vê rodando até hoje, né? São caminhões duráveis de fato, né? Feito para tem essa linha da Mercedes que o pessoal falava que era para durar toda a vida, né? Os diesel e os caminhão, né? Realmente. É a GL, os caminhões são GL. Esse caminhão a gente chama GL. E depois, isso a gente tá nos anos 70, tá? W114, W115, W116. E aí, a Mercedes começou a se incomodar com a faixa etária a faixa etária dos clientes, né? E aí ela começou a pensar em carros para o público jovem, mas ainda permanecendo no público já consolidado, né? Mas também no público jovem. E aí nasceu o projeto W201.
um projeto dos anos 80. Foi o projeto de carro mais testado da história, de todos os carros do mundo, mais até que o Fusca. A Mercedes realmente testou, ela se vangloria que a peça de propaganda do W201 era o melhor ou nada. Caramba, não, os caras assim queriam fazer o carro ser vendável mesmo, assim, né, e confiável, né? De fato, quando você lembra no Mercedes, você lembra da confiança, diferentemente de um BMW, por exemplo, né? Realmente o BMW você lembra dos pau que ele pode dar. Mercedes dificilmente vai te apresentar um problema tão crítico assim, né? E se apresentar, tem peça em qualquer esquina. E aí o projeto W201, o mais famoso das classes é a classe E, o 190E, que é o modelo que o Senna deu pau lá no Lauda, no Prost, na turminha da Fórmula 1, né? E na época ele ganhou o carro, hein? Ganhou a corrida, ganhou o carro. Então imagine. A família tem um carro até hoje. A família tem um carro. Com o carro do ano, imagine. Nossa. E sabe qual que é engraçado? O Senna era embaixador da Audi, né? É verdade. Outra história engraçada é que eles fizeram na Mercedes, né? O carro que ia ganhar ia ter uma outra versão com o layout, né, do vencedor. E na época o Senna só estava começando, né? E os caras da Mercedes falaram, pô, a gente vai deixar que tinha Lauda, né, tinha Stirling Moss, tinha, sei lá, os caras da época lá, Jack Brabham, né? Vai ficar aqui Ayrton Senna, pessoal, o cara falou na época, né? O pessoal vai ver que vai falar, quem é Ayrton Senna, né? 10 anos depois, quem era Senna? Cara, o funeral do Senna parou o planeta. Acho que sim. Ele e a princesa Diana, acho que foram os dois funerais que acho que pararam o planeta na época. Exatamente. Depois o carro ficou, né? Os caras botam na porta esse carro aí do Senna, o livery do Senna, né? Porque ficou famosíssimo, né? E aí esse carro, ele foi tão testado e ele teve um sucesso tão grande ele foi o carro mais vendido por 5 anos seguidos na Alemanha. O W100 é um carro que é emblemático mesmo, né? DTM também, né? Foi testado em pista, carro que pacote completo mesmo, assim, né? E aí, por que W201? Por causa do W196A, né? Que teve os problemas lá nos anos 50, eles pularam. E aí, como era uma segunda geração dos os W100 e alguma coisa, para não ficar nos W100 e tantos, para não crescer o número, porque eu separei esses carros, gente, mas teve W116, teve W124, W136, W146, né? Teve todos esses projetos. Só que... tinha até SW, né? Mercedes SW, né? Só que aí, o que acontece? Não, SW é porque é o Wagon, né? SW é o Wagon. O Wagon. E aí, o que acontece? Para não chegar no W196, que é uma marca negativa da empresa, eles pularam para 201. E estão até hoje nos 200, tá? Não pulou para 300, estão nos 200 até hoje. Está no 221 hoje. Vai demorar. Para os 300 é só em 2075 agora. A gente que tá talvez nem chegue. Acho que tá talvez nem chegue. Porque vai... Acho que de todos os W, acho que o 221 é o que mais dura, viu, cara? Tem uns 20 anos já na plataforma. Já tá estressadinha, viu, Mercedes? Tá na hora. Sim. É verdade. É verdade. E ele ainda foi reaproveitado pela Dodge, né? Dodge Challenger, plataforma dele. Realmente, o Charger 300, tudo plataforma Mercedes. E aí, o W201 abre os anos 90, né? Porque ele é um projeto de 1986.
mas que se tornou, né? Até anterior, na verdade, o 201 começou no começo dos anos 80, em 1982. Mas ele foi apresentado oficialmente em 1986. Quando o Senna correu lá com os carros lá, ele ainda estava em teste. Ele era pré-produção mesmo, realmente. Era pré-produção. Tanto é que esses carros foram presenteados para os pilotos, tá? Todos os pilotos ganharam os carros que correram. Eu não sei se era só os 3 primeiros. Não sei. Isso é... Todos ganharam mesmo? Todos ganharam. Só que aí muitos não. E tem até outra dúvida. E tem até uma outra coisa que o pessoal falava. Por que o Piquet não estava nessa prova? Pessoal, o Piquet era piloto BMW. Simples. Não ia participar do evento da Mercedes. Não ia rolar, né? Não ia rolar. E na verdade o Senna não era nem para participar, porque o carro do Senna, né, na verdade, era do Fittipaldi. Sim, exatamente. Isso aí o Fittipaldi estava na preparação para a Indy 500, né? Não pôde fazer o evento. E aí o Senna estava de bobeira lá, então vamos lá, vamos com essa mesmo. Vamos lá. Mas continuando, então o W201. E assim, o curioso é que foi o carro mais vendido da Mercedes por 5 anos seguidos, mas a plataforma não durou muito. Foi até 94, 95, que aí veio o W211. Esse sim longevo ao extremo, né? Tipo, os caras espremeram o suco do suco do suco. Foi até 2005, foi mais de 10 anos. E aí a Mercedes 190E, que o Senna ganhou lá a corrida, a Mercedes também botou esse carro para tudo, né? Ela moeu o carro. Ela botou DTM, Le Mans, esse carro botou tudo. Nessa época, o carro que eu, assim, fecho o olho, eu lembro desse carro mesmo. Tipo, de 80 até 94, Mercedes é isso. É realmente o 190E em todas as suas configurações mesmo. Né? No esquema da Sonax, né? Aquele preto e prata. Aquela coisa maravilhosa. É isso mesmo. Só que ele teve dois... para você ter ideia, a Mercedes, esse carro foi tão aclamado que para a Mercedes não ter que trocar a plataforma dele, ela fez 2 evoluções dele. Aí teve a 190E, a 190 Evo e a 190 Evo 2. Que aí Evo 2, verdade. Verdade. Aí é o supra-sumo. Até teve uns dias atrás que eu vi o Schumaquinho, o nosso Mick Schumaquinho. Ele tem uma. Ele tem uma Evo 2, né? Evo 2. Merda. Pelo menos o cara tem bom gosto, né? Isso a gente não pode falar. Só que aí tem um pequeno detalhe. A Evo 2 é AMG. Aí o negócio fica mais bruto mesmo. E também quero deixar claro para todo mundo que assistiu e vai assistir, está assistindo a gente, eu não citei a AMG começou lá em 1960, junto com a Mercedes lá nas evoluções dela. Só que a AMG tem uma história totalmente separada da Mercedes. Sim. Só recentemente, né, ela realmente se tornou, entre aspas, fabricante, é uma divisão M da Mercedes. Muito recentemente mesmo. Né? Muito recente. Por isso que eu não tô citando a AMG. Mas a AMG não. A AMG, a gente tá contando a história da AMG daria um capítulo à parte. Capítulo à parte mesmo.